Eu até ia te perguntar, porque tu tem uma série de vídeos no teu Instagram sobre ansiedade. Então, se tu pudesse falar um pouco sobre isso nas crianças. A Meu Deus! ansiedade das... Sim, é óbvio, mas por quê? Acontece o seguinte, é só a gente reparar nos fatores que são construídos, nos elementos que estão contidos num programa para criança. Bom, primeiro que ele já foi pensado justamente para reter totalmente a concentração da criança. Porque veja, quando a criança está diante de uma árvore, por exemplo, uma árvore, vamos pegar uma árvore simples, sei lá, uma pitangueira, que tem muita pitanga. A criança, de algum modo, porque a árvore de pitanga, a não ser que você esteja diante de um temporal, mas daí também você não vai estar num temporal expondo o teu filho. Sim. Então, naturalmente, aquela pitanga, ela tem um movimento e um ritmo compassado, lento, né? Ainda que batam o vento, os galhos das árvores, eles têm até um tipo de dança, né? Você pode contemplar isso, é a coisa mais linda do mundo. Então, e a criança, diante disso, ela se deixa impregnar. Então, ela fica ali, olhando aquilo. Você pode ver o comportamento de uma criança diante de uma árvore, ou diante de uma flor, ou diante... Exceto se é uma criança muito transtornada, ou também nem precisa ser, tem crianças que, sei lá, quebram galho, quebram flor, porque não foram ensinadas que não pode fazer isso, né? Mas, geralmente, a criança, ela absorve aquele movimento natural do ambiente. Como é que foi construído, como é que é construído um desenho, por exemplo? Totalmente com elementos que não compõem a realidade. Uma velocidade doida, uma música eletrônica, cores brilhantes, objetos totalmente aloprados, eu vou dizer assim, porque tem coisas que são muito grandes, tem coisa que você não consegue reconhecer. Estão falando lá que é uma girafa, mas não parece uma girafa aquilo, não tem nada que lembre uma girafa, porque é toda estrambólica, toda estranha, né? Os personagens muitas vezes tudo são muito todos saturado, histéricos, né? A própria cor, tudo. Ontem mesmo, com a Lorena, a gente estava falando sobre que às vezes as pessoas até não sabem. Quando a gente vai fazer uma animação, a gente escolhe quantos frames, quantos quadros, quantas fotos tem por segundo. Então, você pode fazer como é num filme, que são 24, pode usar menos, pode usar mais. Então, assim, é exatamente isso. É algo criado do zero. Então, se você não sabe quem está fazendo aquilo, não sabe o que está dando pro seu filho, assim. Exato. E aí, então, quando você expõe a criança a esse ritmo acelerado, do mesmo modo que a criança tende a absorver o movimento natural de uma árvore que está flambando na tua frente, muito provavelmente a criança vai absorver aquele ritmo acelerado com aquelas coisas estrambólicas, frenéticas. E é o que acontece? Aquilo vai gerando um tipo, vai liberando dopamina, vai liberando cortisol, vai liberando vários hormônios dentro da criança. E que depois que você desliga, você vê que a criança começa a ter comportamentos bem esdrúxulos, assim, né? Movimentos com os braços, com as pernas, pula, fica agitado, não consegue dormir direito, não consegue comer direito, fica só falando daquele personagem. Ao passo que quando você tira, a criança tem uma espécie de larica, né? A criança fica diante da realidade entediada. Por quê? Porque a realidade, ela não me dá os elementos e ela não me propõe as coisas. E a realidade e o ambiente, porque para falar a realidade parece que é muito filosófico, mas o ambiente, ele não me dá todos esses estímulos que eu recebo quando eu estou diante da televisão. Além disso, quando eu estou no meu ambiente, eu preciso pensar. E a criança, depois de uma certa idade, ela já começa a compreender. Eu vejo aqui o Joaquim tem 4 anos. Ele já começa a compreender que diante da televisão ele não precisa pensar. Ele não me fala isso, mas eu vejo isso no modo como ele age, né? No modo como ele busca, nas coisas que ele quer. Sem falar que depois, logo depois que eles são expostos, eles ficam assim, parece que o desejo pelo brinquedo, a imaginação, fica tudo meio comprometido, né? Não tem mais, o interesse é diminuído em virtude daquela exposição, porque aquilo era muito mais gostoso do que agora eu tenho que criar uma brincadeira, eu tenho que inventar uma brincadeira aqui com os meus irmãos, eu tenho que explorar o livro. Então eles passam de ator principal para um mero
Sim. coadjuvante ali, né? E é algo impressionante porque isso acontece conosco também. Muitas vezes a gente termina um filme, ou assistiu muitos episódios de uma série, alguma coisa assim. Que É não exatamente o que dorme. acontece na gente, só que deve ser muito pior na criança. Uhum, uhum, Sim. uhum. Deve ser ainda mais. Não, exatamente. Por quê? Porque a criança não tem recursos verbais, recursos corporais, recursos imaginativos. Porque, pensa, diante, às vezes, de determinadas cenas, a criança vai ficar num estado de tensão. Isso vai gerar uma tensão no corpinho da criança. Eu vejo aqui, eu fico observando tudo. A respiração. Ai, né? O corpinho fica assim. Então, tudo isso altera o funcionamento depois, né? O resultado, como acontece na gente, né? Eu, se dependendo a cena que eu vejo, eu fico, as mãos começam a suar frio, o coração acelera, depois você não dorme direito. Então, na criança, isso fica ainda mais evidente, ainda mais alterado. Do modo que a criança, porque não tem a capacidade de abstração, a capacidade de dizer, não, agora eu não vou pensar, agora eu vou ficar aqui, pronto, já acabou o programa, tá tudo bem. Não, aquilo fica passando na memória da criança, né?